Formada pelos países americanos que falam espanhol, francês e português, a América Latina abrange uma região de mais de 21 milhões de quilômetros quadrados, que vai desde o México até a Terra do Fogo, no extremo sul do continente. E é nessa vasta terra que lendas e mitos se mantêm vivos desde antes da sua colonização, e que também foram implementadas através dela. São histórias passadas de geração para geração e que até hoje causam medo, angústia e ansiedade em crianças, jovens, velhos, homens e mulheres até os dias de hoje. Hoje vamos conhecer os mais assustadores fantasmas, monstros e assombrações latino-americanas logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E um grande muito obrigado a você, também ao Spotify. E é sempre bom lembrar, né, que o podcast Mundo Freak Confidencial, e apenas ele, da casa Mundo Freak, é exclusivo do Spotify, e que você pode escutar com exclusividade e ineditismo na sua plataforma Spotify, tanto para computadores quanto para smartphones. O aplicativo, ele é muito bacana. Você pode clicar em seguir o nosso canal, ali o Mundo Freak, você vai receber tudo do nosso feed lá por ele também. E nos nossos outros agregadores você vai receber tudo também, com exceção do Mundo Freak Confidencial. Lembrando a todos que nossas redes sociais estão com tudo e não está prosa. Lá no Twitter, no @mundo_freak, no Instagram como @mundofreak, tudo junto. E, enfim, né, a gente tá lançando diversos conteúdos, principalmente para Instagram, resenha de livro, review de filme maluco, de terror e coisas desse sentido. Então, dê uma olhada lá, vê tudo que a gente segue, a gente de tudo quanto quer lugar. É uma campanha que a gente tá fazendo para aumentar aí a nossa pirâmide Illuminati, mostrar a nossa força também nas redes sociais, além, é claro, de dar aí um conteúdo a mais pra você. Tá bom, gente? Sabe, Ira, às vezes a gente passa por umas situações que são meio bizarras, né? E na hora a gente fica até meio ressabiado, a gente duvida do que a gente tá vendo, ouvindo, mas depois aquilo fica na cabeça de um jeito que a gente não esquece mais, né, Ira? Nossa, são aquelas impressões, aqueles causos, sabe, que você não sabe se foi você que viu ou se você está meio doido, mas você sabe que viu? Eu acho que nessas horas não tem coisa melhor do que a gente dividir isso com outras pessoas, porque talvez possa ter acontecido com você, comigo, com um amigo nosso, talvez seja até alguma coisa pra confortar o coração, né? É por isso que toda quarta-feira, às 22 horas, eu, Ira Croft, e eu, Juliana Ponzilacqua, estamos lá no perfil do Mundo Freak no Instagram, ao vivo. Não aconteceu no Insta. Nossa live semanal sobre capirotagens e casos insólitos. Esses pequenos casos que acontecem com a gente no dia a dia. Casos de gente como eu, como você que está ouvindo, como a Ira, enfim. Mas ó, não esquece de trazer a sua água, hein? Vamos ver se você vai conseguir dormir depois disso. E agora os anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Temos aqui a Suiane Paterneux. Ela é professora de inglês, tradutora, legendadora e intérprete há mais de 20 anos. O trabalho dela no audiovisual abrange produções de script e tradução, como por exemplo, ela fez em português para a Netflix da série documental Street Food, né, Corte Cru, e Cine Verità para o inglês. Ou legendagem, como o filme Vampiro 40 Graus com Fausto Fawcett, também para o inglês, para participar de festivais internacionais. Quer ir para o mercado internacional
internacional, trabalhe com quem tem experiência. Também traduz para o português, gente. Então, assim, dê uma olhada lá. Vou deixar o Instagram da nossa queridíssima Suiane pra você. Poxa, você tá afim de traduzir alguma coisa, seja do inglês pro português, do português para o inglês? Dá uma falada com ela. Quer uma aulinha de inglês? Pode falar com ela, que ela também tá aí, se disponibiliza. Converse com ela sobre valores, sobre o que ela pode, o que não pode, que eu tenho certeza que vocês devem adorar muito o trabalho, porque afinal de contas é uma pessoa de bom gosto, escuta Mundo Freak, tá aqui com a gente sempre. Então, provavelmente é uma pessoa também de muito garbo e elegância. E é isso, gente. Nossos recadinhos ficam por aqui. O episódio, ele ficou maravilhoso e divertidíssimo. Vamos dar uma olhada nas assombrações dos nossos hermanitos aqui, nossos vizinhos de porta, e bora lá. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas notícias, ouvintes do meu Brasil, Beranil. Vamos começar ofendendo metade da América Latina. Eu sou Andrei Fernandes e não sou especialista em assombrações latino-americanas, nem sou amante latino, mas estou aqui nessa pauta muito deliciosa para falar sobre tudo que há de mágico e misterioso aqui na América Latina, muitas vezes esquecidas por causa da exportação cultural de Estados Unidos e Europa. A gente sabe muito das lendas e lendas urbanas desses países, mas a América Latina em si, é engraçado como parece que existe um pouco dessa barreira invisível que não nos permite apreciar diversos elementos culturais, né? Entre elas, os mistérios, né? E para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, Keller. Saudações, senhoras e senhores. Eu quero aqui lembrar o seguinte, que uma boa aparição latino-americana é feita de arrependimento, rancor, tristeza e o desejo de meter o louco. Ou seja, estamos todos no caminho. Vamos lá. Isso aí. Temos aquela também que também é historiadora e essa entende exorcismo, Tupaguera. Pois é, né? Eu acho que parte do nosso... Eu acho que o Keller resumiu perfeitamente o que compõe uma boa assombração latino-americana e, em grande parte, o que compõe latinos-americanos em geral, né? A gente já é assombração quase antes de... Exatamente. Não à toa existe esse gênero do realismo mágico, né? Que é aquela coisa que quando você... Você teme o lobisomem, mas você, de vez em quando, sabe que ele tá lá e bate ali na porta do vizinho lobisomem pra pedir um de açúcar e você tem que se colaborar um com o outro aí, que é diferente da fantasia clássica europeia. Comunidade, né? Exatamente. Se o lobisomem não colabora com você e você não colabora com o lobisomem, ninguém sobrevive no final do ano. Então, todo mundo tem que ficar aí. A fome ou o Pinochet te pega, né, no meio do caminho, então não tem jeito. E temos aqui também nossa queridíssima Ira Croft. Oi, gente, tudo bem? Eu não sou historiadora, mas, Andrei, se a gente é latino-americana, as nossas aberturas sempre foram latino-americanas, não? Olha, não me faz pergunta difícil. E, aliás, eu já vou emendar essa polêmica logo depois de apresentar nosso convidado, nosso queridíssimo Matias Pinto, lá do Xadrez Verbal. Salve, Andrei, Tupá, Keller, Ira. Prazer estar falando aqui com vocês. Eu e o Andrei, a gente já estava bolando, né, esse especial aí de assombrações latino-americanas desde o começo da pandemia. Isso já faz, uns 5 anos. Então, muito bacana estar falando com vocês aí de uma pauta que me interessa bastante e vou estar aprendendo também bastante aqui com vocês. O que é muito interessante, porque a gente já vê, por exemplo, o que era política internacional antigamente. Diplomatas, pessoas com ternos chiques, pessoas entendidas. Hoje em dia, a política internacional, vem aqui o Matias gravar Mundo Freak. Isso só demonstra o quanto a política internacional tá indo lá pra baixo. Então é isso aí. Olha, eu prefiro enfrentar essas assombrações que fazem mais parte do folclore do que as assombrações reais que a gente
gente tá lidando aí semana a semana. Xadrez Verbal, inclusive, que virou podcast de assombrações. Já tem uns 2 anos pra cá. É o mundo freak real. Exatamente. Agora, deixa eu perguntar, eu já vou introduzir o tema aqui, porque, além de tudo, o mundo freak é cultura, né? Tem o pessoal que fala que o mundo freak é ciência, mas aqui eu gosto de ter a ideia, a noção de que o mundo freak, você vem pra aprender sobre fantasma, essas coisas e tal, mas também tu aprende um pouquinho de cultura aqui, porque, afinal de contas, você tem que ter um meio a meio de tudo, né? Você tem que ir pra burrice, pra inteligência de maneira igual. Mas deixa eu fazer uma pergunta e tal. Quando a gente fala América Latina, existe toda uma cadeia de informações ilógicas que muitas vezes tornam-se incongruentes um pouco na nossa cabeça. Porque, por exemplo, quando eu falo América Latina, eu tô falando do México para baixo, geograficamente, correto? De certa maneira sim, né? Porque daí tem uma discussão também, né, sobre o continente americano, as suas subdivisões, se a América do Sul é um continente à parte, que daí se liga à América do Norte pela América Central. Você tem essa grande região do Caribe também, que tem as suas particularidades também. Mas quando a gente fala de América Latina, é um termo relativamente novo, né? Porque ele surge ali em meados do século XIX, ou seja, após as independências das colônias ibéricas, né, das Américas, e até esse termo ele surge com muita força na França, né? Até para justificar uma ocupação do México, né? Cabe lembrar que o México ele tem um breve período ali monárquico com apoio da França, né? Inclusive a própria legião estrangeira chegou a ser convocada ali para garantir, né, a manutenção desse período monárquico mexicano, mas acabou sendo algo muito rápido, né? Mas então tem essa questão, né? E que justamente você pega o termo latino para se diferenciar do anglo-saxão, né, que acabou ocupando boa parte, né, da América do Norte, se bem que você tem ali também uma grande tradição francesa, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, mas que daí também não estão nesse campo que a gente costuma chamar, né, de América Latina, que acaba sendo justamente ao sul ali da atual fronteira entre Estados Unidos e México, porque também cabe lembrar que o México perdeu metade do seu território nas guerras com os Estados Unidos quando estava rolando nessa expansão ao oeste do que hoje é os Estados Unidos. Eu tenho a impressão, Matias, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas eu tenho a impressão, assim, de que foi meio que um golpinho da galera do Napoleão III ali pra falar, olha, vocês não tem que se meter aqui não, porque nós é latino, eles são latinos, nós somos da Europa Latina, ali América Latina, então vocês ficam na de vocês. Exatamente, e do lado dos Estados Unidos você tinha a doutrina Monroe, né, que versava de que a América para os americanos, né, então existia esse interesse dos Estados Unidos de garantir, né, a independência das repúblicas americanas, até para afastar essa ameaça monárquica, e daí tem muito disso do Brasil também, né, de a gente muitas vezes não se entender como latino-americano, porque justamente existia essa diferenciação do regime adotado, né, o Brasil permaneceu uma monarquia, enquanto que os nossos vizinhos após a independência se tornaram repúblicas, né, então o Brasil era visto como uma ameaça e também não queria muito se misturar, né, então por isso que o Brasil muitas vezes está de costas para o resto da América Latina e a gente tem essa dificuldade de se entender como latino-americanos, né. E é justamente isso que eu iria puxar, né? Porque o brasileiro, ele tem de fato essa dificuldade, né? Eu acho que a questão da língua, apesar do português ser uma língua latina, né? Então, América Latina tá aí também parte da questão, mas é porque nós somos um dos únicos países que fala português, né? Da América Latina toda. Então, eu acho que gera um pouco desse estranhamento. Toda vez que a gente fala América Latina, a gente vai lembrar da Argentina, do Chile, do Peru, do México, né? Do países da América Central e tal. E a gente meio que não se coloca muito nessa questão, tipo, não, a gente não é latino, a gente é brasileiro, né? E isso é algo interessante, né? Como a gente é culturalmente destacado dessa galera, né? E vê com esse certo estranhamento, né? E ainda mais quando a gente consome tanta cultura estadunidense que tem uma visão latino-americana completamente doida também, né? Então, a gente não tem um contato direto, muitas vezes, né? A gente tem um contato da visão de outro país que não é latino-americano, né? Então, isso é muito doido. This is Rio de Janeiro. E é interessante também nesse aspecto, né? A posição do Haiti também, né? Porque é um país também que fala uma língua latina, né? O francês, no caso, se torna, né, o segundo país da região a se tornar independente ali no contexto
contexto da Revolução Francesa, mas no caso você tem um protagonismo dos escravos, né? Então rola também esse estranhamento, né? Muito por conta do racismo, né? O Haiti até hoje não conseguiu se reerguer por conta do bloqueio que ele sofreu, né? E cabe lembrar que ele está localizado ali na parte ocidental da ilha de São Domingos, né? Divide a ilha com a República Dominicana, e existe ali uma diferença muito clara, né? Entre os dois países, né? Inclusive com um genocídio perpetrado pelos dominicanos ali na altura da década de 1930, né? Então, tanto o Brasil quanto o Haiti não se entendem muito como latino-americanos, muitas vezes por conta desse bloco maior, né? Das antigas colônias da América Espanhola, e que também tem as suas divisões, até porque não era algo homogêneo como era o Brasil, né? Você tinha diversas subdivisões entre os vice-reinados, as capitanias, enfim. Então, isso acaba explicando um pouco as fronteiras atuais, né, que a gente observa na América Latina. E eu diria que, assim, essa coisa da gente muitas vezes não se sentir latino, né, não se identificar tanto, mas a minha experiência de morar na Gringolândia é que, cara, os latinos te entendem muito mais. É impressionante como a gente se acha muito diferente dos nossos vizinhos, porque a gente tá aqui num contexto que a gente tá olhando só pra gente e eles. Aí quando a gente vai, e sei lá, vai pra Gringolândia, sei lá, pra Inglaterra, aí você olha outro latino, você reconhece na rua, assim, você fala, olha, um latino ali. E até você se sente, dá um quentinho no coração, assim, você fala, é alguém que me entende, vai entender o que eu falo, o que eu como, enfim, muito... É engraçado, porque fica muito mais próximo, né, quando você sai. É bem esse entendimento que o Andrei tinha comentado sobre de como nós nos vemos pelos olhos de outras pessoas, né? O consumo que a gente tem de entretenimento, né, de entretenimento estadunidense, de como eles veem os latinos em que nós não estamos incluídos, a gente também acaba se perdendo, depois você vai deixando, você vai acostumando, né? A gente recebe isso no entretenimento, a gente também não estuda tanto assim, né? Se a gente já tá difícil estudar a nossa história, o que dirá estudar histórias dos nossos vizinhos, né? Mas o que nos daria uma imagem, um imaginário também mais próximo deles. Até porque, como a gente vai comentar aqui, já vamos começar então falando de assombração, pra mostrar que existem similaridades muito próximas. Eu tô falando, é meio óbvio isso que eu tô comentando, né? Proximidade próxima. Similaridades parecidas, né? Similaridades similares. Vai logo pro certo. Gente, a gente tem aqui El Coco. E, por favor, especialistas em latino-americana, vulgo Matias, por favor, me interrompa a qualquer momento que eu estiver falando alguma bobagem ou alguma pronúncia esquisita aqui. Mas a gente tem, por exemplo, El Coco, né, que é um equivalente latino-americano ao Boogeyman, né, o bicho-papão, em que você tem aí uma história de uma entidade que mora embaixo da cama e que pega crianças no geral, né, às vezes podem ser desobedientes, às vezes qualquer tipo de criança, né. Tem uma grande variação, né, e muitas dessas entidades têm variações dependendo do país em que você mora, que, tipo, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, né? Você vai... Cada entidade, muitas vezes, vai ter ali uma característica própria de diferença regional ali, né? Mas o mais próximo é que o pessoal fala que é um monstro peludo, né? De olhos vermelhos e que, enfim, né? Tem, muitas vezes, é coberto por mortalhas, né? Deixando o rosto visível, né? E no Brasil, a versão desse monstro é a Cuca. Então, é o Coco, Cuca. Então, assim, quando a gente vai lá pra Espanha, a gente consegue ter um pouco mais dessa proximidade, né? Porque a Cuca lá é uma velha, né? Feia. Você tem essa proximidade também do jacaré, né? Espanhol. Que proximidade, rapaz. Aqui na minha infância, a Cuca foi o primeiro furry. E a galera paga o pau, inclusive, até hoje. Era franjinha, né? Era franjinha, corpinho de modelinho, né? Botando mão na cintura e rebolando assim, ó, o rabão. Era isso a Cuca. Ai, que medo desse processo. Mas eu não sei. Amigos furries, vocês têm que me confirmar se réptil pode ser furry ou se é só bicho peludo. Que eu tô na dúvida agora. Também fiquei na dúvida. Como não especialista. Deve ter algum termo, tipo, como que é? Escama? Scale? Não, Scurry. Vamos acabar por aqui, Jesus. Vamos acabar por aqui, Jesus. Mas, ó, uma coisa que eu aprendi esses tempos sobre o nome, El Coco, né? Que a fruta coco, teoricamente, claro, eu aprendi isso, mas assim, né? Eu não fui a fundo e como historiadora eu preciso informar vocês que as minhas fontes não são profundamente estudadas. Isso é importante ficar claro. Mas, teoricamente, os portugueses teriam visto coco, a fruta, e falaram, é tipo um coco, bicho, papão, monstro, bicho peludo que assusta. E daí foi passando. Então, tipo, teoricamente, a fruta coco, o nome coco pra fruta hoje em dia vem dos portugueses achando que parece tipo um ovo de bicho-papão ou algo do tipo, assim.
Porra, que legal isso, cara. Não sabia, não. Não fazia ideia. Se não for verdade, pra mim é no meu coração, agora. Eu tava vendo um historiador que trabalha com isso, porque daí tem todo um debate se o coco passou a ser consumido após as navegações dos portugueses, se foram os portugueses que espalharam o coco pelo mundo, ou se já tinha comércio de coco anterior, assim. Já tinha comércio de coco anterior aos portugueses espalharem o coco pelo mundo, mas é provável que os portugueses sejam os responsáveis por espalhar brigada nesse sentido. Outras coisas não, mas o coco valeu. O que é uma grande inverdade, né? Porque todo mundo sabe que o ovo de bicho-papão é o kiwi, e não o coco. É uma ligeira diferença. Deixa eu perguntar pra vocês que são viajados aqui na América Latina, assim, em geral. Você vê alguma representação presente, assim, da cuca, do coco, da el cueco, e por aí vai? Alguma cuca-fera, cucuy, alguma representação nos locais, assim, é uma coisa que tá presente, tipo saci aqui, é presente assim, ou é meio que escondido também? Não tem tanto espaço. Eu conheço particularmente o Cone Sul, né? Eu não conheço a região norte do continente, enfim, tô mais restrito aqui da Bolívia para baixo, né? E não me recordo de ver esse mito sendo como algo tão presente, né? Mas o que eu achei interessante, né, em relação a essa primeira entidade é justamente esse sincretismo, né? Que é algo muito presente na construção do folclore latino-americano, né? Você tem essas referências, né? Tanto dos colonizadores quanto das populações autóctones, né? Então vai criando, né, esses mitos puxando um pouco de cada lado, né? Então tem essa questão da matriz europeia, mas acaba criando, né, figuras mais próprias do nosso cotidiano, da nossa realidade, né? Bacana. E você vai ter muitas similaridades mesmo. Dá pra ver, tipo, que são mitos que se cruzaram em dado momento, né? Por exemplo, o próximo, que é a Llorona, que muito provavelmente você que adora filme de terror deve saber que em 2019 saiu um filme, La Llorona, americano, né? Principalmente porque, você fala, mas filme americano? Porque tem diversos Estados Unidos, que tem muita influência latino-americana, né? Por essa migração mexicana, né? E de outros países e tal. Então você começa a ter um pouco desses mitos cada vez mais fortes até nos Estados Unidos, né? E La Llorona é aquele mito clássico da mulher de branco, né? No caso, muitas vezes, e aí vai tendo um pouco dessas variações regionais, né? Ela seria uma assombração, né? La Llorona é a chorona, né? Você escuta aqueles gemidos, né? Aqueles choros, muitas vezes presentes na proximidade de algum corpo d'água, um lago, um rio, né? O que demonstraria aí um pouco do seu histórico de quando era viva, né? E, obviamente, cada lugar vai ter a sua versão. Uma das mais conhecidas é que La Llorona era uma mulher muito bonita, que casou com um marido, teve 2 filhos, eles se amavam e tal, só que pelo fato do trabalho do homem ser cobrar bastante dele, né? A mulher acaba traindo, e aí ele vai, mata os guri, mata ela e se mata. E a mulher é amaldiçoada, né? Ou seja, você não pode trair seu marido. Pode cometer múltiplo homicídio. Trair não pode. Tem uma versão, outra que eu ouvi, da La Llorona, a da Chorona aí, que era meio bizarrona também, cara. Ela falava tinha sempre a mãe e o filho, não vou lembrar se é 2 ou se era um só nessa história, mas fala que o marido é um soldado. A moça casou com o cara, o marido era um soldado, e ele queria que os filhos fossem levados pra guerra quando ficassem maiores. E aí ela vendo os horrores da coisa toda e não querendo que eles matassem o próximo, ela resolveu matar as crianças, que é pra não irem pros horrores da guerra, assim. E aí você fica, rapaz, isso é bem América Latina, né? É bem dramático, é bem porra. Essa história da La Llorona, ela é uma das mais difundidas pra nós aqui por esse olhar estadunidense. Além desse filme, ela aparece em várias séries, em outros filmes. Como a Mulher de Branco mesmo, quando o Andrei falou, da mesma forma que a Mulher de Branco é comum aqui pra gente, ela é uma personagem que nos Estados Unidos se tornou comum lá também, né? Nem o deuses americanos ao contrário, né? As maldições viraram americanas. E tem uma outra versão também, que ela é variada dessa sua aí, em que o marido dela, o soldado, ele fica tanto tempo fora, e aí ela vai ficando triste, aí ela começa a ficar... Aí tem uma relação, né, com doenças emocionais, ela começa a ficar muito triste, ela está em depressão, mas na história ela não fala que ela está em depressão, que ela está triste, e aí ela começa a enlouquecer, e aí ela acaba matando os filhos, e depois se mata também afogada. E aí ela recebe uma maldição, em que ela passa o resto da eternidade mais triste ainda do que ela já estava. Eu tava lendo e ouvindo também um tanto sobre a Llorona, e aparentemente, assim, o que se dá pra traçar, a primeira vez que ela aparece como registro escrito é lá no meio de 1800,
1800 e tanto, no México. Então, tem algumas pessoas que vão teorizar que talvez elas tenham alguma relação com entidades astecas que foram reapropriadas e ressignificadas, o que é muito provável, né? E as primeiras versões que são contadas dessa história ela se encaixa sempre nesse quesito da a mãe que mata, né? Quer dizer, sempre não. Existem algumas versões que quem mata é o pai. O pai da mulher mata as crianças porque ele queria casar de novo ou alguma coisa assim. E daí ela passa a eternidade. O que ela faz? Por que ela tá sempre perto da água? Porque as crianças são mortas afogadas e ela tá procurando os corpos. E daí é a partir daí que também seria o perigo para outras crianças, né? Então que os pais falariam para as crianças, não vai na água, tal, porque a Llorona pode roubar outras crianças, meio que tentando substituir essas crianças que ela perdeu. E daí tem várias outras versões também. A boa parte delas é com muito drama e, em geral, com o marido que abandona ou que trai ou que alguma coisa assim, e ela ou mata as crianças ou ele mata ela e as crianças, né? Llorona, ela tem uma proeminência muito grande no Dia de los Muertos, né, que é a celebração dos mortos, né, que é um dos feriados mais importantes do México, né, e daí tem um debate também em relação às origens dessa data, né, se foi só um processo de assimilação do dia de finados, né, que a gente tem aqui no Brasil, ou se eram rituais mesoamericanos também, até porque no entendimento de mundo, né, dos mexicas, dos náhuas, enfim, das civilizações pré-colombianas, a morte, ela não tinha o mesmo peso, né, que tem para a sociedade judaico-cristã, então fica esse questionamento, mas enfim, é uma data muito importante no México, né, onde existem rituais de norte a sul do país e a figura da Llorona é bastante recordada nesse período, principalmente. É interessante, né, como ela apresenta vários arquétipos, né, de tristeza, de depressão, de luto, né, de perdão, de falta de perdão também. Eu gosto muito de ver a história da Llorona como essa visão diante de uma situação, principalmente com o olhar sobre a mulher numa história como essa. Ah, com certeza, porque as primeiras vezes que eu vi é sempre muito isso, assim, né, da mulher traída, abandonada, do desespero, da tristeza profunda, enfim, todas essas histórias que vão se entrelaçando. Histórias, inclusive, que gostaríamos que fossem menos cotidianas do que elas são na verdade, né? Pois é isso que eu ia comentar, né, talvez aí também você tem muito essa coisa das guerras latino-americanas, né, que são pesadíssimas, né, então você ter essa imagem de uma mulher esperando o marido, né, que nunca mais voltou também, é algo comum, né? Não me é estranho, né, pensar que mitos poderiam evoluir utilizando isso como histórico, né, como background. É muito interessante. Na guerra às drogas, né, no México, talvez como aí o país mais afetado, né, por essa política de Estado, você tem aí uma adaptação, né, do mito, né, para os dias de hoje. Tem alguns pesquisadores que acham que pode ter uma influência alemã na história da Llorona, porque tem um mito alemão, uma história alemã também, de uma mulher que quer casar com um cara, e ele fala pra ela que tem alguma coisa no caminho e tal, e ela mata os filhos. E daí ele fica tipo, não, velho, não era isso que eu tava tentando te dizer, não. Tipo, não era pra você matar seus filhos, não era tipo, você matar seus filhos, eu casava com você. Mas enfim, e daí ela também tem uma maldição de ficar sempre atrás dos filhos e tal, e como existem outras influências alemãs em algumas questões de cultura mexicana também, então tem gente, eu acho que é o tipo de coisa que não dá pra dizer, né? Bom, tudo nesse sentido de folclore, etc. Não dá pra dizer, veio daqui. Não, veio um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, e daí foi virando essa outra coisa aqui. A gente encontra elementos, né? Eu queria até recuperar um pouquinho uma parada que a Tupá falou, que foi a possibilidade de ter umas ligações, né, com as tradições, ou algumas paradas astecas que tinha anteriormente ali, e eu acho que bate muito, porque sempre que eu ouço, e sou eu, tá, gente? Sempre que eu ouço a história da Chorona, né, eu lembro aquele silbato de la muerte, né, que é um apito asteca, que normalmente você vê vários artesãos fazendo no México e tal pra venda, que é um apito infernal, né? Eu tenho uma miniatura dele, você assopra ele a ideia é fazer o grito de alguém no momento da agonia de morte. Então é bizarro. Aí eu sempre pego nesse rolê do som, né? Eu acho que não vai captar legal, mas eu fui até pegar o meu silbatinho ali, vou fazer o... É bem desgraçado. Credo, Keller, nossa! Se eu tô na rua e escuto um negócio desse, eu faleço.
Eu falo, agora vai ser a Ira que vai estar tocando isso aí pra mim. Perdeu, não tem mais. Então é uma coisa que eu sempre associo, né? Porque tem esse rolê também que a galera esquece, mas os astecas gostavam de brincar com sons, né? Então, sons são uma coisa bacana. Eu acho que, inclusive, merece um episódio do Mundo Freak falando só sobre Dia de los Muertos. Porque, cara, eu acho extremamente rico e encantador. Até porque, pra gente, é muito alienígena, né? Você encarar a morte com uma certa felicitação, né? Com essa coisa mais de... Outra relação. É uma relação muito doida, mano, que a gente não tem, né? Nós somos totalmente, tipo assim... É um dia triste, dia de finados, né? É um dia meio... Inclusive, eu sei que o Dia de los Muertos é também uma data muito mágica. O Dia de Finados também, né? Tem muita gente que associa muitas coisas relacionadas e tal. São duas datas mágicas, só que em opostos, né? De sentimentos, né? Não tem tanto essa questão da celebração e tal. Queria muito tentar entender isso em um episódio futuro, né? Fica aqui o... Pauteiros, fica aí o pedido pra vocês. O convite pro Matias. Eu diria que em grande parte a gente tem, no Brasil especificamente, a gente tem uma influência forte desse sofrimento português, né, também, porque Portugal, país que, assim, transformou o sofrimento em arte, né, de um jeito, assim, que então, os brasileiros, a gente tem um pouco disso também, né, bastante. Bem lembrado, bem lembrado. Vocês falaram da mulher esperando o homem que volta da guerra, eu sempre lembro aquela clássica imagem da mulher em Portugal, na beira do mar, esperando os homens que jamais voltam do mar, né, assim, e de véu e cantando fado, né. Muito bom, um abraço aí pros nossos ouvintes portugueses. Que não voltaram do mar. Um abraço pra vocês. Os portugueses que tem essa coisa também do sebastianismo, né, tipo, essa espera, né, pelo o rei que nunca vai voltar também, né. Vai resolver todos os problemas, né. Vamos pra próxima aqui, que a gente tem... Esse eu gostei demais. Esse aqui é muito legal. Que é o Sombrerão. Esse é legal mesmo, cara. Isso é da hora. O Sombrerão é muito maneiro, mano. Que é o seguinte, varia de país em país, obviamente. Acho que isso aqui vai ser uma constante, né, entre cada uma delas, mas na Guatemala ele é retratado como um homem pequeno, montado em uma mula com um enorme chapéu, tão grande que cobre todo o rosto. Então a gente chama um sombreiro grandão mesmo, né, grandãozão. Um sombrerão. E você vai tendo um pouco dessas variações de... Ele é um mito que muitas vezes é meio pícaro, né, ele gosta de pregar umas peças, né, dar uma amarrada na crina de cavalo, fazer coisas nesse sentido, né? Mas o pior, e talvez a característica mais marcante dele, além de estar muitas vezes em um ser quadrúpede montado, né? É que ele é muito mulherengo. Então ele fica atrás da mulher tudo. Então quando ele se apaixona, ele fica lá, se a mulher tá dentro de casa, ele fica lá tocando, né, a música pra fazer a mulher se apaixonar. E aí vai variando, porque tem uns relatos, né, ou histórias, ou causos em que é algo assustador que faz a pessoa dentro de casa enlouquecer, até sendo uma coisa bonitinha, né, do tipo de, ele se apaixonou, e aí a pessoa do qual é o alvo, né, dele, se apaixona também pela música. Então, em um certo horário à noite... Mas enlouquece de amor, né? Tem história de gente que enlouqueceu de amor. Enlouquece de amor. E aí vai variando, né? Tem locais em que ele aparece mais como... Não é um homem baixinho, mas sim uma caveira, né? Você não vê muito o rosto dele por causa do sombreiro, mas ele seria essa caveira. E ele tá num corcel negro, né? Então vai variando um pouquinho assim. Mas é geralmente um cara num cavalo, meio assombração durante a noite, e que vai atrás da mulherada. É mais ou menos isso. E tem o lance também do chapéu, né? Dessa coisa do flerte, né? Do gestual também, que é muito interessante, né? Daí aqui no roteiro eu vi que tem essa questão também das mulas amarradas, né, que a gente pode pensar numa questão do dote também, né, essa questão do animal também, né, como algo tem esse valor num contato matrimonial, enfim, acho que gera muitas interpretações mesmo, essa figura. Ele também influencia muito o arquétipo do homem latino caliente, sabe? É uma das primeiras vezes que eu vi esse personagem, assim, muito disfarçadamente como elemento, foi no desenho do Pica-Pau, onde aparecia, sabe? E, tipo, ele não aparecia como assombração, ele aparecia no desenho como um conquistador, e era esse cara, sabe? Ele chegava na cidade lá no desenho, com o chapéu muito grande, e aí influenciou esse arquétipo do homem masculino, conquistador, o latino conquistador, né? O latino chega e as mulheres ficam apaixonadas por ele. Você tem essa versão mexicana, né? Que inclusive ele tem essas vestes brancas, bloca e o charro, né? Que é uma vestimenta. E aí eu não sei, eu não entendo exatamente, mas o charro é tipo aquele... Eu não sei
falar? É como se fosse do toureiro? Não, mas não é toureiro pra cá. Do mariachi. Mariachi, isso. Que você tem realmente aquela coisa do cara meio encantador mesmo, né? De ser um oficial, alguma coisa assim, uma coisa mais bacana. E eu achei interessante, assim, como é colocado. O Antônio Bandeiras nos filmes hollywoodianos. É claro, né? É sério. Tipo assim, ele não consegue sair desse arquétipo. E mesmo hoje, ele sendo um senhor, ele é o cara bem mais velho, ele ainda assim tem esse arquétipo desse personagem. Sedutor, né? Ele já deu algumas entrevistas, inclusive, até falando sobre isso, que é difícil para as pessoas enxergarem ele como um ator para outros papéis, se não o latino conquistador. Deixa eu levantar uma outra questão que eu acho bem legal, e isso não é uma coisa que eu vejo muito presente nos fantasmas por aí pelo mundo afora, que é a ideia de você ter um fantasma músico, sabe? Eu acho muito bacana. Ele não tá com a corrente se arrastando, ele não tá amaldiçoando, ele não tá chorando. Não, ele tá metendo louco, tá curtindo, tá tocando um som, tá conquistando garotas, ele quer a vida, né? É aquela coisa do pulso de vida da existência. Isso eu acho que é uma questão interessante e eu não vejo isso tão presente. Pode até ter algumas coisas que despontam disso, né? Mas eu acredito que não como a gente tem aqui na América Latina mesmo. E quando tu não para pra problematizar, né? Porque é um puta de um stalker, né? O cara é meio cegarado. Você não sabe, mas a música que ele toca é Every Breath You Take em espanhol, né? É isso que ele tá tocando. Ou música assustadora, né? Mas eu acho interessante ele ter essa coisa meio que aqui a gente associa muito ao Saci, né? Essa coisa, ele trança as crinas do cavalo e amarra não sei o quê e faz fica aprontando essas coisinhas assim pra assustar / fazer piada com o resto do mundo, né? Vou te falar que é puta vacilo fazer isso na crina do cavalo, porque escovar aquilo dá um trampo, mano. Mexer com o cavalo dá um trampo, gente. Vocês não têm ideia. Você acha que tá sempre bonitinho? Não, cara. Dá um trampo, mas um trampo. Meus abraços pra quem cuida do cavalo aí. Né? Mas não tá trançando a crina do cavalo pra te deixar ter menos trabalho. O objetivo é justamente atrapalhar a sua vida. Bom, esse é o objetivo da América Latina como um todo, para com os latinos e uns com os outros, e governantes e o povo de fora. Tem esse aspecto do cavalo também como um símbolo de dominância, né? Porque um dos elementos que explica, né, a vitória militar dos espanhóis no que hoje é o México e na América Central é o elemento do cavalo, né? Porque os indígenas acreditavam que aqueles homens eram deuses, né? Porque nunca tinha visto um cavalo e a própria cavalaria levava vantagem, né, sobre a infantaria, enfim. Então, esse elemento também é muito revelador, assim. Acho que se fosse um mito europeu, seria tipo a imagem de um cavaleiro, né? Talvez, né? Seria interessante isso. Eu acho que tem até umas conexões. Um cavaleiro galante, né? Uhum. Você tem umas proximidades ali. Total. Aqui a gente tem o Caderro. Esse é legal, mas já vi em outro lugar. Tem o Black Dog, que não é o do cachorro-quente, é o da Inglaterra, né? Como é que se chama o nome oficial, Tupá? Do inglês? Do cachorro-quente? Não, do cachorro preto. Me vê por favor. O cachorro preto... Não lembro agora. Não era assim muito famoso. É o Hellhound. Ah, verdade. O cão do capeta. O cão do cão. O cão do capeta. Eu não encontrei nenhum enquanto eu tava lá. E eu andava bastante de madrugada. Talvez porque você seja o cão do capeta. Olha aí, ó. Ou talvez porque o cão do capeta, né? Como a gente vai ver, esses daí, eles podem ser seus amigos, então. Depende. Aqui a gente tem uma variação muito interessante, né? Mas que seria um pouco dessa lenda do cão fantasmagórico, mal agourento e demoníaco, né? Dependendo aí da variação, né? Você tem o Caderro Branco, que seria aí um cão de Deus, um cão de luz. Eu tenho certeza que isso aqui é a variante cristã que meteram lá só pra falar que tem o branco e tem o preto, né? Vou te falar que não é, hein, cara. Não é? Tá falando que é o gospel? O branco é a versão gospel? É tipo a capoeira gospel deles. Nossa, velho. Que triste. Mas fala, Kelly, você acha que tem outra variação aí? O que é? Tem, cara, porque se você for dar uma pesquisada, primeiro que cachorro é diferente do cavalo, né, que foi meio que trazido pra cá, a gente não conhecia, os povos originários não conheciam o cavalo, o cachorro já tava por aqui. E se você for procurar dentro do folclore, dos mitos e das crenças mesoamericanas, você sempre acha um lugar pro
o cachorro tá lá. Você tem um dia específico dos calendários astecas, que tá naquele Codex alguma parada, Codex Laudo, Codex alguma coisa assim, que você tem o cachorro representado, você tem o Xolo, que tem aquele nome impronunciável, Xoluís. Que a gente usa só o prefixo, né? Só Xolo, porque tem um nome desgramento, assim, infinito. Que a Frida Kahlo gostava muito deles. Não, é lindo, é um cachorro com pouquíssimo pelo, ou nenhum pelo, inclusive. Ele é a versão cachorro da sua gata. É a versão cachorro da minha gata, exatamente. E a minha gata, essas gatas também, os Sphinx que eu tenho, eles são da América do Norte, né? Do Canadá, o primeiro lugar onde tá escrito. Ah, ufa. Pensei que você fosse falar que era da mesma raça do cachorro aí que você tá comentando. Não duvido. Vou te falar que eu não duvido. Então você tem essas colocações. Você acha vários potes, obras de cerâmica maia que vão ter essa questão do cachorro. Você tem nos astecas também a mitologia que vai trabalhar com essa questão. Então já tem o cachorro trabalhando em vários locais. Ele vai e volta dentro dessas histórias, né? Inclusive, reza a lenda que tem até algumas questões que vai puxar o fantasma, esse cachorro preto fantasma e tal. Aí já é uma coisa mais moderna e você misturou, obviamente, com o cristianismo porque não teve escolha, né? Nada passou ileso, assim. Mas já tinha um pouco dessa história de cachorros, misticismo, folclore, crença, divindade, proteção, ataque, desde antes dos espanhóis estarem pra cá, né? E algo também em relação aos cachorros, assim, trazendo para os dias de hoje, você circula, né, pela América do Sul, aqui no Brasil também, o cachorro de rua, ele tem um papel muito importante, assim, né, no funcionamento das comunidades, eles são muito respeitados, né, o pessoal se junta para cuidar, enfim, tem mutirão, é algo que a gente não vê muito fora aqui da América Latina, né, essa valorização do vira-lata, né, que é um elemento também muito próprio nosso, né, desse cuidado com os cachorros, né, e mesmo em regiões, né, que o cachorro não estava tão presente, os guaranis, por exemplo, aqui no Brasil, eles chamam o cachorro de jaguara, né, fazendo essa adaptação, né, porque não existe essa palavra no idioma deles, então eles tratam como uma figura também da floresta, né, do seu habitat. E aqui a gente vai ter, né? Se você enxergar o cão negro, você é um mau agouro, né? Porque alguém provavelmente vai morrer, né? Ou vai ter algum infortúnio. E o cão branco é mais uma visagem do bem, né? Que é uma bênção, né? De que a viagem vai acontecer tudo bem, né? Ou que a região tá protegida, né? Ou talvez a pessoa ganhe alguma benesse do destino em algum momento, em coisas nesse sentido, né? Mas é muito interessante aqui porque justamente esse cão branco não é o comum que eu vejo, né? O cão negro é muito comum na Europa. Várias lendas sobre. Agora, o cão branco eu particularmente nunca vi. Nunca tinha me deparado. Então fica aí uma coisa interessante, né? Eu vou levantar uma questão aqui. Eu tava pensando. Eu não conheço o suficiente sobre crenças mesoamericanas assim, né? E a gente tá falando América Latina aqui da mesma forma quando a galera fala África, né? Tipo, a gente tá jogando e pegando pontos isolados de um canto pra outro. Mas, porra, tem trocentas culturas aqui mega ricas e cada uma com suas particularidades que conversam, às vezes pouquíssimas umas com as outras e tal. Mas, no geral, você vai ter alguma trajetória mítica de uma guerra sagrada, forças de caos e ordem, mas você não tem essa ideia tanto de bem e mal. Você vai ter, sei lá, morte, mas uma morte ruim e uma morte boa. Vida, mas tem a chance de ter uma vida ruim e uma vida boa, né? Então, essa oposição entre um cachorro negativo, né, negro, positivo, branco e tal, ela é bem algo cristão, eu tenho essa impressão, né? Nobres bacharéis. Estou falando asneira? Eu não sou bacharel, mas... Mas é nobre, né? Eu acho que é tão cristão como você está falando. Sabe essas palestras motivacionais que existem? Existem por aí, sempre existiram, não só agora com os coaches, entendeu? Já existiu esse tipo de coisa. E dentro do meio cristão, sempre existiu isso, sabe? Aquele tipo de missa, culto, sabe? Mensagem motivacional que é para manter as pessoas ali, para manter as pessoas nas regras, nas linhas, né? Como estrutura. E aí eu me lembro que utilizava-se muito exemplo de cão negro
negro e cão branco pra fazer a relação de o cão negro era o negativo, o que você fazia de ruim, tudo que era de ruim na sua vida, e o cão branco era o cãozinho bonzinho, era a sua bondade, era, sabe, o seu Deus interior, entendeu? Então, tipo assim, faz todo sentido o que você tá falando, Keller, porque é muito parecido com a mesma história que eu já ouvi, só que com outro fundo. Perfeito. Eu queria dizer que você tá aí, Keller, falando, né? Sempre tem um cão por trás e tal. Eu lembrei da fala da Dilma, né? Sempre tem, toda criança tem um cachorro atrás, e daí tem a professora e tem... Bem América Latina também, essa fala. Total. E eu acho que é uma coisa que perpassa, de certa forma, tudo que a gente tá falando nesse episódio, é essa relação dos encantados, né? Os encantados de populações nativas, de populações tradicionais, de populações indígenas, que vão sendo reapropriados por quem chega e que vão sendo recontados, mas que ao mesmo tempo, muitas vezes, o que pra um lugar, não, isso é só folclore, pra outras pessoas são seres sagrados encantados de hoje, né? Que existem tanto quanto o que a gente chama de Deus, os cristãos chamam de Deus e etc, né? Então, sempre tem essa linha, né, E eu pensei muito nisso na Llorona, quando se fala de possíveis entidades que teriam acabado sendo transformadas, ou enfim, reinterpretadas como a Llorona. E eu recentemente vi o filme, aquele Viva! A Vida é uma Festa, da Disney. Maravilhoso. É ótimo, e ao mesmo tempo é péssimo, porque é a Disney se apropriando de cultura dos outros pra fazer dinheiro, e vender a cultura dos outros como se fosse bonequinho, o que não é. Mas o filme é excelente, e tem muito... várias das coisas que a gente tá falando aqui, eu lembrei, né? Tem o cachorrinho lá também, que é um cachorrinho protetor, guia, enfim. Uhum. E esses dois cachorros têm um pouco essa função também, né? Eles têm a ver com o caminho, com a estrada, com a proteção, com te ajudar, te guiar, enfim, né? Exatamente. Então vamos criar aqui um abaixo-assinado, vai estar aqui no link do post, pra transformar o cachorrinho caramelo brasileiro com uma versão irmã, pra gente fazer os trigêmeos aqui. Branco, preto, caramelo. Perfeito. O caramelo, ele é o caótico, ele não é nem bom nem mal. Não, ele não é bom nem mal. Café com leite. Café com leite. Ele pode trocar por uma asinha de frango, tu nunca vai saber. Vamos falar que a próxima é La Carreta n'Água. Achou que era furacão, né? Achou que era. Quer ter um fofão. Siga em frente, olhe para o lado. Parece que é assombração, né? Não, aquilo ali é total, né? Grande abraço aí pra galera da Carreta Furacão e pros outros aí, que eu sei que tem os equivalentes aí, dos concorrentes. Outra vez notícia daí se pegando a porrada no meio da rua. Abraço pra eles aí. Boa sorte pra quem vence. Mas assim, eu gostei muito desse, porque tem um paralelo muito parecido aqui no Brasil. Mas eu vou falar daqui a pouco, mas provavelmente você já ouviu falar, Você tá andando sozinho, meio da noite, e encontra o quê? A Carreta n'Água, que é uma carruagem conduzida pelo emissário da morte. Então você vai ver a caveirinha de foice com 2 bois esqueléticos, muito magros, uma viatura, né? É uma viatura de carro de boi, né? Dependendo da região, é mais seguro tu encontrar o Carreta n'Água. O carro de boi fantasma, é verdade. O carro de boi fantasma. Eu acho que em quase todas as regiões é mais seguro você encontrar o carro de boi fantasma. Mas é interessante porque ele é muito parecido com a procissão das almas aqui do Brasil. Eu, pelo menos, achei muito parecido, né? Acho que também eu tô um pouco... por causa aqui da imagem, né? Que eu vou deixar aí no post aí pra vocês, de uma representação do Carreta n'Água, que você vai ter, né? Esse representante da morte na carruagem, né? Meio que levando os mortos, né? E coisa nesse sentido. E dizem que se você, porventura, acabar observando, né? Olhando durante a noite, isso é um mau agouro de que alguém próximo de você vai morrer, né? Alguém da região próxima, assim, né? Então, ela tem muito essa imagem dessa carreata dos mortos, né? E como esse mito é comum, gente, tem até no Japão algo assim, né? De você ter um momento, uma passarela de mortos, né? Que estão indo lá, que podem ser entidades que já foram humanas, outras que não, né? Mas que vão ali carregar uns mortos, né? Que você tá vendo ali meio que um processo deles indo, que algumas pessoas podem ver, outras pessoas não podem, né? Mas é muito interessante essas relações. E esse mito, aparentemente, vem um pouco dessa relação de colonização, né? Em que os espanhóis passavam com carroças de boi, né? Nos assentamentos indígenas e roubavam riquezas, suprimentos, além de levar os índios como escravos, né? Então, pode ter aí uma relação com o mito de você ver essa coisa da carroça de boi e ligar a algo como um infortúnio, vamos colocar assim, né? Eu acho
sempre curioso quando a gente tem essas histórias que se repetem muito em muitas culturas, né? Que eu fico pensando o que levou a elas. Claro que cada uma delas, e daí eu acho que é muito confortável e é muito comum a gente gostar de colocar tudo junto, né? A gente fala, isso daqui é parecido com isso daqui, a gente ignora tudo que não parece muito e daí vira uma coisa só e enfim. Mas tem questões comuns, né? Eu acho que essa questão da procissão dos mortos, ou os mortos marcham, os mortos aparecem em algum determinado momento de uma forma. Isso realmente aparece em muitos lugares. Eu não sei, mas eu imagino que nas Europa deve ter também, lá na Europa deve ter também alguém que trança crina de cavalo, que o pessoal devia ficar muito puto quando aparecia a crina de cavalo trançado. Deve ter também as entidades. Sabe aonde que não deveria ter? Não devia ter entre os mongóis, porque esse cara ia ser caçado bonito, mano, bonito. Ali não tinha esse mito. Não tinha o mito. Mas eu acho muito legal a gente pensar nos paralelos, mas ao mesmo tempo é sempre bom a gente ficar esperto, porque a gente acaba homogeneizando demais quando a gente, né, coloca tudo junto. Sim, claro. Mas de qualquer forma, né, eu cada vez mais acredito que os mortos devem ficar aí andando de noite, dando os rolezinhos, porque é a única coisa que explica, obviamente. Eu sei que em Portugal é uma lenda galega e portuguesa, né, que é a Santa Companhia, que normalmente não é uma procissão de fantasmas, né? Mas na frente, se eu não me engano, vai um vivo, que ele ia, tipo, organizando a missa, passando por determinadas casas e tal. E aí sempre se conta que ele ia sozinho, aí de repente aparecia pessoas que iam surgindo do nada e compondo aquilo. Ele percebia que estava acontecendo, a vila fechava as janelas, né? Que é pra não ver aquilo que tava rolando, porque senão você tá ferrado. Era carregado junto, e aí terminava de fazer essa procissão. Todos falavam dos barulhos, de muitas pessoas passando. E aí no fim, quando terminava na última igrejinha lá no cu do Judas, chegava lá, olhava pra trás, não tinha ninguém, porque acabou, foi feito aquilo que tinha feito. Então a ideia dessa Santa Companhia que aparece. E aí você vai ter a procissão das almas, que também é outro nome que tem, e aqui tem uma história que é mais famosa no Nordeste, né, que é aquela procissão de alma mesmo, que tem a história de que uma velhinha tava vendo aquela procissão, né, e aí passou uma mulher e falou assim, toma essa vela. Aí ela, obrigado, não sabia que tinha procissão hoje, vou pra igreja todo domingo, quando não tem mais nada pra fazer, é fila do INSS na Caixa Econômica e ficar aqui na missa. E aí viu lá a velhinha, aí a moça falou, amanhã eu pego. Aí ela dormiu, quando acordou de manhã, o lugar da vela era um osso, né? Então você tem essas histórias também que são bem batidas sobre. Eu acho muito legal. A gente recebeu um relato já de um ouvinte, já gravamos, não aconteceu comigo, não sei qual que é, em que o ouvinte, ele conhecia a história da procissão das almas, e aí ele estava numa cidade turística lá em Minas, onde tem também esses relatos, né, tem essa história toda cultural na cidade, e ele falou assim que a energia da cidade é tão forte, sabe? Isso é muito pra believer mesmo, né? É tão forte que, tipo assim, é como se fosse real mesmo, sabe? E ele foi sabendo que era uma lenda, sabendo que era uma história, que era um ponto turístico, que ele estava lá. Só que ele foi tão levado pelas energias que ele falou assim que, tipo, à noite ele escutou a procissão passando. E aí ele falou que ele abriu a janela e não tinha nada. Mas ele, tipo assim, jura de pé junto que ele escutou a procissão passando da janela do hotel onde ele estava. Aí fica aquela coisa, isso acontece? Ou toda a história cultural do lugar levou ele a sentir isso e a ele viver essas emoções? Não sabemos, mas aconteceu. Aqui na minha vila tem uma história parecida dessa também. Teve uma noite que eu me lembro, já faz algum tempo, que todo mundo assim, um monte de gente falou que ouviu o barulho de uma galera passando e cantando hino e cavalo e passou. E assim, metade da vila disse que ouviu, metade da vila disse que não tinha nada, ninguém viu nada, uma pessoa disse que viu e não falou mais sobre, nem mora mais aqui. Então ficou nesse ar, assim. Eu acho que também é um pouco relacionado às formas de fazer enterro, que era antigamente, né? Você sempre tinha a procissão levando o caixão, era a pé, ou tipo, ia uma carruagem carregando, né? Uma carroça carregando o caixão e as pessoas todas a pé, andando a vila toda. Tem uma história da minha família, de algum ancestral aí, que ele morava no caminho do cemitério, e daí passava os cortejos sempre na frente da casa dele, e ele perguntava do que morreu o morto, e nunca tinha morrido de não tomar banho, e por isso ele não tomava banho, mas isso foi quando ele já ficou mais velho e meio doido, então ele usava isso como desculpa pra não tomar banho. Agora, coragem pra tu abrir a janela, hein? Ih, rapaz, a pessoa tá querendo aí... A galera querendo mudar o caminho, né? Ele morava, já acho que ele já devia estar meio gaga e morando sozinho, mas a galera, imagino, querendo mudar o caminho, né? Ih, lá vem aquele velho fedorento falar com a gente na procissão. Gente,
Eu tenho um aqui que eu não sei se compreendi direito, talvez vocês possam me ajudar. Que é a ciguapa, que é um mito do folclore da República Dominicana, que ela é descrita como uma mulher com um tom de pele que varia desde o marrom até o azul, cabelos longos e lisos, e que possui os pés virados para trás. Olha aí, que doida. E a lenda também parece em Cuba e Porto Rico, né? O que acredito ser aí parte da América Central. Da América Central, especialista? Ah, América Central, gente. Eu sempre soube. As ciguapas habitam a região montanhosa, cara. Assim, em resumo, ela é como se fosse uma sereia das montanhas. Vamos colocar dessa forma. É uma visagem, né? Uma assombração que traz mau agouro, presságio de morte e até mesmo enfeitiça quem olha em seus olhos. E você tem algumas relações do tipo, você pode tentar capturar, mas precisa estar de lua cheia, que é a única maneira de matar ela é mantendo ela em cativeiro, o que é bastante simbólico, né? Diria eu, né? E a origem dessa lenda não é muito clara, mas é provável que seja uma mistura de lendas dos antigos povos taínos, que habitavam lá antes da chegada dos espanhóis, com essa sereia europeia, né? Porque, inclusive, tem uma versão da lenda que diz que os últimos sobreviventes dos taínos se esconderam nas montanhas, saindo somente à noite, e quem os avistava passou a acreditar que eram uma entidade. Mas em si é meio difuso, assim, essa entidade, assim, né? Mas seria uma assombração nesse sentido. Eu achei ela particularmente interessante, a questão dos pés virados pra trás, né? Que tem a ver com isso de você não poder seguir, a trilha sumir, etc, etc, assim. Mas obviamente me lembrou muito Curupira daqui, que não é pra ficar seguindo. E tem um aspecto interessante, né? Porque nessa região do Caribe, né? Você tem justamente o próprio nome Caribe tá vinculado aos Caraibas ou Caribes, né? Que era um dos povos dominantes da região, assim como os taínos, né? E eles viviam em conflito, né? E era um costume dos Caraibas raptarem as mulheres dos taínos, né? Então talvez esse mito ele surja nesse contexto, né? Do rapto das mulheres que acabam desaparecendo, né? Que morrem no cativeiro, né? Essa história eu não conhecia, cara. Eu conheço algumas coisas de alguns mitos, alguns contos, né? Algumas coisas dos encantados caribenhos, por causa de alguns estudos particulares, que é muito legal, porque é parecido com coisas nossas, mas também tem um ponto bem distante. E a questão da mulher é um ponto importante, porque tem várias histórias sobre como você é abençoado se você tratar bem uma mulher que você encontrou na noite, no rio, no mar, na água, né? Às vezes você encontra uma no barco, se você cuidou bem, era uma sereia e te leva pro tesouro. Se você meteu o louco, cresceu os olhos, ou tratou igual não devia, ela te mata, te come e te faz picadinho. Então você tem umas histórias bem legais assim. Tá certa a sereia. Né? Tá certa a sereia, tá errado não. E eu me lembro também de algumas coisas por causa da Pamela Coleman Smith, que é a desenhista do tarô, né? O Rider-Waite-Smith, que ela também fez algumas ilustrações e ela tinha um estudo particular sobre esses mitos caribenhos também. Mas essa história em específica eu não conhecia. Muito interessante, né? E lembrando a todos que você pode tratar bem qualquer pessoa que você quiser, não precisa ser por medo que ela vai fazer alguma coisa contra você, pelo contrário, né? A pessoa muito provavelmente tem mais medo de você que você dela. Mas se você precisa de um motivo pra não fazer, tenha medo, que já é um motivo suficiente. Talvez você não seja uma boa pessoa, mas quem sou eu pra julgar? Cara, tem um aqui que é maneiríssima, porque ela me lembra muito, também, algumas similaridades de coisas que existem aqui no Brasil, que é o Silbon. Como é que se fala, Matias? É assim mesmo? É o Silbon? Sim. Silbon. É uma lenda venezuelana, principalmente da região de Los Llanos. O que aconteceu? Era uma vez um jovem muito maldoso que tava de saco cheio da vida, sabe? Porque tava o dia inteiro ali no League of Legends, fazendo o que pessoas que jogam jogos online fazem, né? Xingando minorias, essas coisas aí. A mãe falou, ô menino, sai do computador, você tá pálido, você não pega mais sol? Vai lá acompanhar teu pai na caça. Aí o menino foi lá, puto da cara, acompanhando o pai, não queria acompanhar o pai na caça. Aí, só de sacanagem, o moleque matou o pai e serviu as tripas pra mãe. O avô, puto da cara, mandou ele colocar o que sobrou do pai em uma sacola, e hoje virou uma assombração. E esse moleque cresceu, é um homem alto, um chapelão, e que ele passa o dia assombrando pessoas e assobiando, né? É a maneira como você... Porque o Silbon, né, é assobio, né? Seria uma tradução mesmo. Um grande assobio. O grande assobio. Ah, faz todo sentido. Muito obrigado, Matias. Assobião. É o grande assobião, né? E o que é muito interessante, porque ele é, novamente, magro, alto, carrega sempre um saco de ossos nas costas e assobia pra dizer que está nas redondezas, né? Que tem um truque aí, pra você saber se ele tá perto. Se você escutar o assobio perto, é porque ele tá longe. Tipo esse aqui, ó.
Mas se você escutar o assobio longe, rapaz, aí você vai ver o que vai acontecer, rapaz. Mas assim, o Silbon, ele Tá do teu lado. tá do teu... Ixi, já tá atrás de você. Sabe quando fala não olhe pra trás? Mas é muito interessante porque ele é uma figura punitiva, né? De que leva crianças malcriadas, maltrata bêbado e maridos infiéis, né? Você tem essa relação. É um homem do saco pra gente adulta, né? É muito interessante isso. Mas é isso, né? Tipo, se você escutar uma pessoa, um assobio longe, muito provavelmente você irá falecer. Eu acho que esse cara tá tendo trabalho nessa época de amor livre, né? Poliamor e tal. Ele tá tendo uns trampos aí. Então, punir bêbado. Rapaz, só o que sobrou pra gente na pandemia foi chapar o coco. Não sobrou mais nada. Né? Então, tipo, tá tendo muito trampo, tá com dificuldade pra executar o trampo ultimamente, tenho certeza. Meu, por ele ser muito parecido com o nosso homem do saco aqui, né? Eu acho que a história, conforme ela foi contada, ela foi justamente com o mesmo objetivo, né? Porque o homem do saco, que no nosso caso aqui, em alguns lugares no Brasil, ele pega crianças pra fazer sabão, principalmente em cidades onde se vende sabão caseiro, gente, isso é muito pavoroso, sabe? Dizem que o cara pega criança pra fazer sabão e de repente você tem a Kombi passando na rua vendendo sabão, isso causa um pânico muito esquisito. É uma adaptação que a gente tem aqui. Então, o que os nossos pais, pelo menos a minha família falava, né? Pra eu não ir pra rua, porque eu ia me pegar e fazer sabão. Aí eu relacionava que a Kombi ia me vender como sabão. Então, eu imagino que essa história também foi passada pra frente com esse objetivo, de fazer com que crianças não saíssem pra não ser pega pelo Silbon. Ela tem uma função pedagógica, né, cara? Que é de você falar pra criança, tipo assim, não sacaneia teu pai, não alopra sua mãe e, por favor, não arranque as tripas de um pra servir pro outro. Essa é a função principal. Fica a dica, né? Fica a dica. Imagina esse mito aqui no Brasil e daí, além desse elemento que a Ira lembrou, né, do sabão na Kombi, aí você tem o amolador também, que passa com aquela gaitinha, né? Sim! Nossa! Pavoroso. Ainda mais pra amolar faca, né? Um cara que tem o controle, né, de uma arma branca. Total, né? Ele afia a faca na barriga das crianças que não querem estudar e dormir cedo. Cuidado. E aí, num país como o nosso, né? Machista, racista, onde um personagem como esse, esteticamente, né? O homem rural, de chapéu, não branco, sabe? Com um saco de ossos. Ah, não ia sobreviver muito tempo aqui no Brasil, não. Tudo bem que se a pessoa estiver carregando um saco de ossos, é de boa procedência saber do que é os ossos, né? Porque se for... eu recomendo, na real, não chegar perto da pessoa que carrega um saco de ossos pra perguntar sobre os ossos dele. Pode ser apenas um reles e inocente açougueiro, mas pode não ser. Você vai perguntar pra saber? Não se pode nem carregar um saco com ossos, né? Pois que país livre é esse, hein? Pois é, né? Fica aí, ó, os direitos de carregar sacos de ossos. O próximo mito que a gente tem aqui é a luz mala, porque ela carrega todos os seus pertences? Não, porque na verdade a tradução seria a luz má. Porque ela é chata, né? Enche o saco. Porra, que mala. Luz mala. É tipo o rosto do Mundo Freak, o rosto mala. Você quer dormir, tá ligado? E ela fica na tua cara, no teu olho, assim, você fala, não, mano, vacilo, pô. O que é interpretação? Até o momento eu não tinha pensado nisso. Agora que vocês estão falando isso, eu só consigo ler isso. Aquela luz que quando liga, chega perto assim, você fala, porra, ligou de novo essa merda, que saco, mano, chatão. Exatamente. Eu tinha um amigo que ele morou durante muito tempo na Rua Augusta, e aí provavelmente já deve estar imaginando qual é a moral da história, né? Não alugue apartamentos atrás das casas com iluminação forte, né? Também. Ou não sei, né? Vai saber. Enfim, a luz mala, ela é conhecida bastante na Argentina, Chile e Uruguai. É luz má, né? E, cara, aqui não tem nenhum mistério. Quer dizer, tem um mistério, mas não tem nenhum mistério no sentido de que ela é muito essa imagem mística do fogo do pântano, né? Do fogo da noite, né? Muito próximo do fogo fato, né? Que é uma questão científica aí em lugares com muita matéria orgânica, putrefato, né? Em cemitérios ou em pântanos, né? Que tem muita decomposição de material orgânico que gera gases tipo metano e por algum motivo se incendeiam durante a noite. Então fica um foguinho bem michuruquinha ali na noite, quase como uma vela que muitas vezes fica flutuando pra lá pra cá, que é uma imagem muito comum em qualquer
qualquer região do mundo, né? Até, novamente citando o Japão, também tem aquela imagem das almas, né? Dos foguinhos azuis e tal. E aqui você tem essa representação dessa luz mala, né? Que é muito difundida, é um mito muito difundido entre motoristas, caminhoneiros e pessoas de região rural da América Latina, né? Se a luz aparecer, é preciso morder a bainha de uma faca e seguir seu caminho, ignorando a aparição. Caso você não tenha uma oração pode ser útil, e se ela seguir você, é aconselhável afugentá-la com uma arma branca. Você fala, olha a faca, e tenta ver se ela cai fora. Senão você sai correndo porque o bicho vai pegar. Mas não diz exatamente o que vai acontecer. É apenas uma imagem de mau agouro, né? De que talvez haja problemas aí durante a viagem. Velho, eu acho que é sempre aquela, né, de você tá andando de noite. Por mais que você saiba que, isso é explicação de fogo-fato, etc. Aí você vê, você tá andando de noite sozinho na estrada, dirigindo seu caminhão e aparece um negocinho, a luzinha azul, assim, brilhando do nada na beira da estrada. Não dá pra ficar de boa, gente. Não dá pra achar tranquilo, assim, falar, nada demais. Você morde a faca e continua, dá uma rezada, morde a faca, faz tudo junto e segue o caminho. Eu já vi uma parada tipo de fogo-fato, que era um boi que tinha morrido, e normalmente você tem o pastão, o boi morre, eu vou recolher o boi. Recolheu como que você vai recolher aquele bicho enorme, né? Então você deixa ali mesmo e festeja quem quer festejar, pega o que for pegar e deixa lá. Então acaba que de vez em quando você vê, ou você pode ver o foguinho ali. Então tem muita associação com essa questão rural também, né? Que é mais fácil de ter. E esse negócio de morder a bainha também, eu já vi gente fazendo, mas pra qualquer coisa. Qualquer parada, assim. Deu fantasma. Tá com medo? Morde a bainha. Mordi a bainha da faca, assim. Isso não era só exclusivamente para a luz má. Agora a gente tem um clássico, né? Clássico, já temos episódios sobre, é o Chupa-Cabrão, Chupa-Cabra, nosso queridíssimo amigo aí que não gosta do gado. Ou gosta muito, né? Pois é, né? Anticapitalista. Me suscita muitas piadas óbvias que eu não vou fazer aqui, porque o ouvinte provavelmente já fez várias na cabeça, né? O nosso querido Chupa-Cabra que adora um gado. Ele é muito interessante, porque quando a gente para pra analisar, às vezes a pessoa tem mais Chupacabra, Brasil, Ratinho. Não é daqui, né? Exato, mano. Ele é um mito que tem data de criação, não no sentido ficcional, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ele é super contemporâneo, né? Em 1995, em março, 8 ovelhas foram encontradas mortas com sangue completamente exauridos de seu corpo, né? E a partir desse relato, diversos outros se espalharam como rastro de pólvora pela América Latina inteira, o que é muito interessantíssimo. O porquê, né? E, obviamente, a gente vai ter mais contato com o que aconteceu no Brasil. A gente tem aquela entrevista lá com o Carlos Alberto Machado, né? Que jura de pé junto, né? Ele tava lá no momento, ele pegou o carro, foi até as fazendas, analisou o gado e, de fato, né? Você tem algumas pseudo-explicações tentando colocar um pouco de ordem na casa, falando, não, animais selvagens e silvestres atacam o gado, né? Desde onças a cachorros do mato, a coisa nesse sentido, mas não dá todas as respostas que se procura, tendo em vista que tudo que é relatado acontece de fato, né? A gente não tem uma imagem necessariamente da criatura, apesar de ter relatos isolados sobre isso. Você vai ter esses ataques muito estranhos que aconteceram no final, do meio pro final da década de 90, em que simplesmente você vai ter, às vezes, em fazendas, dezenas de gado que, desde ovelhas, cabras, bois, até cães, que são sumariamente atacados, são encontrados mortos pela manhã, com pequenos orifícios ao redor do corpo, e que o seu sangue totalmente exaurido, né? O que é muito bizarro. Eu acho que essa é uma questão importante, né? A história ela ficou famosa porque isso aconteceu bastante. Aconteceu com muito gado, não é só por causa de um ponto ou dois, assim. E no Brasil é meio complicado, porque como foi no fim da década de 90, né? Início dos anos 2000 ali, era uma terra sem lei, né? Ainda não tem muito, mas... Puta, demais, cara, demais. A TV era uma terra sem lei, assim, absurda. Com todo respeito, eu não vou nem falar o nome da TV, não, deixa quieto. Vou falar assim, corta aí, Murilo. É o que... A TV inteira era o que a TV é hoje, sabe assim? Mas todos os canais eram isso. Então é complicado. Né? Eu ia dizer que acho simpático da sua parte dizer que era uma terra sem lei, né? O passado nessa... Muito interessante. Eram porque eu não assisto mais, então se há lei ou se não tem lá, eu já não sei.
E você tem diversas explicações, né, e teorizações, né, sobre de onde que surgiu, se seria uma assombração, um ser criptozoológico de cavernas que foi desperto na região e foi migrando, se seria o cachorrinho de alienígenas, até mesmo um ser criado em engenharia genética em laboratórios militares, né? Tem de tudo nas teorias. O mistério do chupacabra pra mim é como os discos de sinais, né, que a gente tem nas fazendas, que também sumiram, né? Foi uma época que se falava tanto disso. É um negócio que poderia ser uma brincadeira? Poderia, mas daria muito trabalho também pra fazer isso, sabe? É um negócio muito estranho, porque por mais que a gente não chegue numa explicação que comprove que é o monstro ou que é um extraterrestre, ainda assim é um negócio muito esquisito que aconteceu. Matias, o que você acha, assim? Porque provavelmente você já deve ter se deparado com essas histórias e tal. Capturado, não, chupacabra. Vocês, com certeza, né? Lidando com esses mistérios da política internacional. Mas... Aí ele responde, tem um em casa aqui de estimação, tô com ele aqui agora. O que você acha? Cara, não faço ideia. Provavelmente alguma praga, né, do campo, assim, mas como o Keller estava comentando, foi um negócio que começou a surgir diversos relatos, né, várias partes do continente, e a gente não tinha, na época, né, o acesso à informação como hoje também, né, até essa crítica à televisão, eu acreditava que vinha do México, na verdade, né, eu acabei descobrindo agora há pouco que a primeira aparição foi em Porto Rico, assim, mas impressionante como para nossa geração, principalmente, né, que cresceu nos anos 90, isso foi um elemento muito marcante, né, tipo, midiaticamente, né, e até é curioso que surgiram várias bandas também ao redor da América Latina com o nome de chupacabras, né, eu tive contato com uma banda de hardcore lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que chama Chupacabras, grafado, né, com um X no começo e o cabra com K, que é muito interessante também o trabalho deles. Da hora. Excelente, excelente. Acho que é um mistério. Quem sabe um dia a gente não resgata e falar um pouquinho mais sobre o chupacabra. Pena que ele foi embora, né, tadinho? Não gostou do Brasil? Não sei, cara. Eu acho que seria legal conversar com uma galera, ver se ainda tem algum relato, ver se teve alguma coisa recente, ou ver se ficou por isso mesmo, né? Ver como é que tá. Por um instante, eu achei que você ia falar que seria legal conversar com o chupacabra. Seria, eu ia adorar. Assim, eu acho que seria também. Mas todo mundo sabe que o chupacabra, infelizmente, faleceu em decorrência com a luta com o chupacu de Goianinha. Que ganhou, O chupacu vitorioso. Levou a melhor, né? E hoje... Que é obviamente mais poderoso, né? Ó, pô, mas aí pegou no ponto fraco, né? Eu não tenho uma cabra, mas, porra, né? A fonte de alimento é mais diversificada, né? Exato, né? Você tem ali muita coisa, né? Chama Darwin isso aí, gente. Exato, normal. Não. Foi evoluindo, né, criatura? Ele tá cheio de curioso aí também, né? Opa! Agora temos um inusitado aqui, gente. A gente tem o Pistaco, que eu achei muito interessante, cara. Que inclusive já foi até tema de episódio do Supernatural, que ele seria um monstro, né? Uma entidade da região dos Andes, principalmente no Peru e na Bolívia, né? O Pistaco, ele é um vampiro, mas ele não é um vampiro de sangue. Convencional. Ele não é um vampiro convencional. Ele é uma variante, assim como o chupacu de Goiânia é pro chupacabra, o Pistaco é pro vampiro. Uma variante muito interessante, né? Pavor dos magros e amado pelos gordinhos como eu. Ele é o cara que, ao seu encontro, ele vai sugar toda a sua gordura corporal. E eu tô falando sério. Ele é um vampiro de gordura, né? E ele se alimenta mas infelizmente ele te mata, tá, gente? Então não é bom você ter um encontro com ele. Não trabalha em clínicas de estética, né? Ele não trabalha, tá? Ele vai vender tua carne e consumir seus ossos, e coisas nesse sentido, coisas do mal. E ele é descrito como um homem normal, só que sua língua tem um prolongamento para fazer sucção, né? Muitos dizem que essa lenda poderia ter surgido pelo medo da população indígena tinha dos colonizadores. Tanto que os primeiros relatos da criatura, ele teria sido descrito pelo padre Cristóbal de Molina, um estudioso da cultura inca, que relatou em Cusco, moradores tinham medo que os espanhóis matassem para retirar a sua gordura, o que é muito interessante quando tu para analisar, né? Por que a gordura em si, né? O que tem de simbólico disso? Não sei, mas é interessante, né? Eu acho que nesse aspecto a gordura serve como uma proteção ao frio, né? São regiões com baixas temperaturas, né? Então, eu acho que deve ser essa questão, um palpite, né? Sim.
Sim, sim. É muito difícil traçar quando essas lendas são muito antigas, né? Mas é assustador, né? A parada, sugar a sua gordura e te matar seco. Efetivamente te matar seco, né? Exato, né? Eu vou te falar que o Matias mata pau nessa história sobre o corpo, né? Sobre a questão da gordura de regiões frias e por aí vai, porque não é incomum você ter na região dos Andes todo mundo observar com essa questão corporal, porque, é um lugar que você precisa ter uma capacidade para lidar com essas questões, né? Você precisa ter um corpo que aguenta, você precisa ter alguns desses detalhes. Então, eu me lembro que tem até uma divindade que era associada à gordura, que é Viracocha. Pode dar uma olhada nele aí, que existia pra lá, que era uma divindade falando sobre isso, pra te alimentar, pra manter isso, sabe? Então, ver a carne e o excesso de gordura era uma coisa boa. Isso quer dizer que você tá comendo bem, você não tá se ferrando no frio, você tá protegido, você não vai morrer, você tá legal. Então toda essa coisa do esquelético, né, era bastante abominada pela galera da região. Isso é uma coisa que tá colocada. E aí, assim como sugar o sangue é algo profano, especialmente porque tem todo aquele rolê do sangue, com a ideia do Cristo, né, o sangue divino que você toma na Santa Ceia pro vampiro, faz todo sentido pra mim aqui ser um vampiro que suga isso, que é um sinal de saúde, né? Então é a gordura, por quê? Porque gordura também era vitalidade pro povo, né, que tava lá. E em relação também a essa oposição aos colonizadores, eu acho que é um aspecto interessante, né? Principalmente nas regiões mineradoras dos Andes, né? Sobretudo Potosí, que muitos desses indígenas, eles trabalhavam de forma compulsória, né? Nas minas, e que era um trabalho muito desgastante também, enfrentando diversas intempéries, né? O trabalho de mineração até hoje, né? Ele mesmo com todos os avanços tecnológicos, ele é muito desgastante, né? Os mineradores aqui no Brasil têm uma aposentadoria especial, né? Porque eles a expectativa de vida diminui bastante, né? E nas minas de Potosí tem a figura do tio, né? Que é um capetão que serve de proteção para esses trabalhadores, em oposição mesmo ao Deus da cristandade, né? Porque eles não se sentiam acolhidos, né? Por uma figura os seus adoradores colocavam eles nessa situação. Então tem um culto ao diabo entre os mineradores que é muito revelador, né, dessa relação de exploração. Que interessante. Muito, muito maneiro, né? É bom e interessante ver como que a espiritualidade, ela vai se adicionando aí na realidade, né? Me lembrou muito, não é uma figura demoníaca, mas muitas pessoas que não entendem muito a visão ligam pra algo ruim, que é, por exemplo, aquelas imagens, Keller, santificadas mexicanas, que tem muita a galera mais de periferia e pessoas até criminosos, né? Tem santos próprios, né? A Santa Muerte, tem coisas nesse sentido, né? Que são Jesus Malverde. Que são figuras de proteção, né? Em um mundo de cão, né? Um mundo de que a qualquer momento você sai de casa, você não sabe se volta, né? Você precisa de uma proteção pro combate, né? É como se você tivesse um santo que não nega olhar pra quem precisa, não nega olhar o feio, saca? Então essa é uma das coisas, é um santo pras ruas, é uma divindade pras ruas. Isso é uma das coisas mais loucas. E o Jesus Malverde que o Matias citou é muito legal, cara. Fala um pouco dele que eu acho que mostra muito isso, né? Ele era um bandoleiro de Sinaloa, né, que hoje, inclusive, é um dos estados mexicanos mais ligados ao narcotráfico, né, fica ali na costa do Pacífico, próximo da Baía da Califórnia, né, e ele acabou sendo uma dessas figuras, né, da contravenção, um aspecto meio Robin Hood, né, de roubar dos ricos para dar para os pobres. Então, hoje ele é muito cultuado pelos narcotraficantes, né, ele virou um santo protetor dos cartéis. Então é uma figura, inclusive até aparece uma citação breve em Breaking Bad, eu acho, na segunda temporada. Verdade. Que tem aqueles irmãos, né? Aqueles irmãos matadores, né? Pois é. E na Argentina, daí também tem uma figura similar, que é o Gauchito Gil, que ele deserdou, né, do exército argentino, também criou, né, quer dizer, uma das origens do mito, né, que ele criou também um grupo de bandoleiros, daí acabou sendo degolado e
e colocado de ponta cabeça, e também virou um santo popular, né, no interior da Argentina. Então é muito comum você andando lá pelas estradas no Pampa argentino, mesmo em outras regiões no norte do país, você vê vários monumentos assim, né, locais de culto, e sempre com panos vermelhos, né, que era a cor dele, tudo. Então é uma figura também bastante proeminente entre as populações mais humildes da Argentina e também entre os criminosos, né? É muito comum nas penitenciárias argentinas você ter esse culto ao Gauchito Gil. E daí só uma curiosidade familiar, né, que o meu filho chama Martín em homenagem ao Martín Fierro, né, que é um poema argentino, mas que foi escrito na cidade do meu pai, na fronteira com o Uruguai. E daí eu dei esse nome bem gaudério pro meu filho, e ele acabou nascendo em 8 de janeiro, que é o dia do Gauchito Gil, né? Então eu tenho até um santinho na carteira que eu levo pra me proteger quando eu saio de casa. Ah, imagina. Excelente. E aqui é interessante que aqui não faz não faz essa curva, né? Aqui você vai ter essa conversa toda me remeteu, né? A figura de São Jorge no Rio de Janeiro pra milícia, né? Então você não tem uma entidade própria, né? Você tem o santo mesmo, né? E vambora, né? Uma versão dele, né? Deus americanos total, né? Uma versão do santo. Sim, total. Quando eu era criança, eu aprendi que você tá em apuros, assim, você pede pra São Jorge te cobrir com a capa dele, com o manto dele, que você consegue. Então, sei lá, você vai passar pela polícia, me ensinaram assim, você vai passar pela polícia, você tá com medo, você pede ajuda pra São Jorge. Então eu aprendi que São Jorge é o cara pra te ajudar pra passar pela polícia. Eita! São Jorge. Por essa eu não esperava, Brasil. Isso explica muito sobre a Tupá pra mim, viu? Só deixa no ar. Eu estou assustadíssima com a Tupá agora. São Jorge, padroeiro do contrabando de dragão, aí em Brasília. Isso. Eu aprendi essa, e a pessoa que me falou justamente falou na questão de fronteira, assim, do tipo, você tá com o passaporte, tá achando que vão te encrencar o passaporte, alguma coisa assim, pede pra São Jorge ajuda aí, pra passar na polícia alfandegária. Mas será que ele atende ou depende do lugar? Assim, tipo, se eu tiver, sei lá, na região da Capadócia, funciona 90%. Se eu tiver no Rio... Reza a lenda, a pessoa que me falou não está mais nesse mundo físico, digamos assim, mas... Ela morava nos Estados Unidos e viajava com uma certa frequência, e ela falou que a única vez que realmente pararam e olharam a mala toda e não sei o que foi quando ela não pediu ajuda pra São Jorge. Então fica aí a... Perfeito. Eu só queria comentar sobre, acho que um dos locais que me deixou mais maravilhados assim, com o folclore e uma cultura autóctone muito forte, que é a ilha de Chiloé, no Chile. Fica... no sul do país, a maior ilha do Chile, e justamente por ser um local assim, de difícil acesso, ela tem uma cultura muito regional, diferente do resto do país, né? E você vai andando pela ilha, você vai vendo diversos mitos sendo cultuados, né? E acho que interessante, um deles, só para comentar, é o Talco, né? Que é uma mistura assim, do Curupira com o Boto, que também é uma figura que protege as matas, mas também tem essa questão dos filhos bastardos, né? Então, nessa região do Chile, o filho do Boto se chama El Hijo del Trauco, né? Inclusive, foi lançado um filme recentemente adaptando esse mito para os dias de hoje, né? Então, e assim, Chiloé, ela tem um aspecto bem fantasmagórico, assim, né? Como tá no sul do Chile, mesmo no verão, anoitece muito cedo, fica uma neblina, assim, tem várias capelas espalhadas também pela ilha, assim, de madeira. Então, você vai andando pela estrada também, tem um visual, assim, muito louco, e inclusive várias produções de terror no Chile têm sido rodadas lá por conta desse ambiente criado, né? Inclusive filmaram um filme com a Gisele Thier, que é também com um outro mito de lá, que é o Caleuche, que é um navio fantasma. Esse tá na íntegra no YouTube, é uma versão lá, então quem tiver interesse para conhecer um pouco dessa paisagem, fica a dica. Muito interessante. Vou pedir para a Nandinha colocar aí no link no post. Não sabia, principalmente desse rolê de cinematográfico, né? Que interessante, mano. Quero conhecer lugares assombrados da América Latina. Eu também. Quero viajar. Você que quer conhecer lugares assombrados da América Latina? Comentem aqui com eu quero conhecer lugares assombrados da América Latina. Eu quero também, comentem. Vai que, né? Isso. Vai que. Levem a gente junto, vai ser massa. Olha aí, mandar um beijo pra Grande Rota. Isso.
Quero indicar uma coisa, Andrei, posso? Pode indicar sim, claro. Eu quero fazer uma indicação que eu acho que já a essa altura do campeonato, pra você que é ouvinte do Mundo Freak, tá aqui com a gente, já não é novidade. Mas como todo podcast é o primeiro podcast de alguém, você terminou aqui e falou, nossa, que legal, adorei, achou legal? Para o que você está fazendo, saia do seu trabalho. Se você está comendo, pare de comer. Se você está no meio do trabalho de parto, segure mais um tempo e vá assistir o primeiro episódio de uma série fantástica que fala sobre tudo isso, que é Diableiro. Fica a dica. Ah, verdade, Diableira. Melhor série da Netflix, gente, sensacional. Boa indicação, Keller. Já fizemos uma live lá no Instagram sobre, é maravilhosa, tem tudo isso. Diableiro não vai falar especificamente sobre algumas entidades que a gente falou, não é sobre isso, mas fala sobre essa espiritualidade muito doida, que é a espiritualidade latino-americana, né? Então, pra você ter uma ideia, Matias, que disse que não conhecia, aparece em Rinha de Demônio, isso é muito legal, tem Rinha de Demônio, e além de ter Rinha de Demônio, tem entidades quitônicas de povos tradicionais e esquecidos do abismo serem invocadas porque era pra descer porrada em espanhol. E com toda a estética cultural, né? O protagonista, legal. O Diableiro, ele é maravilhoso, sabe? A descrição dele, a sua estética, a sua forma, a cultura, o lugar, a relação familiar que eles têm é muito sensacional. Nesses rolês, né, eu acho muito legal conseguir identificar coisas parecidas em séries, em filmes, etc, né? Porque, enfim, eu cresci num mundo em que as séries, filmes, etc não se passavam no mundo em que eu vivia. E aí um dia eu me toquei que existe uma parcela do mundo que assiste, né, tipo, pessoas que nascem nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, que o mundo das séries é tipo o dia a dia deles. E pra mim aquilo é mundo cinematográfico e mundo real. Existem dois mundos, né? Existe o mundo cinematográfico, que é, tipo, tem casinha sem cerca nos Estados Unidos, aquelas escadinhas do prédio e tal. E daí eu fui pra Gringolândia e eu vi lugares e eu falei, caraca, o mundo cinematográfico é tipo um mundo real de um monte de gente. Isso, o dia que eu me toquei de verdade disso, eu fiquei tipo, caraca. Eu já achava massa e a partir daí eu fico muito, muito feliz quando eu vejo o meu mundo representado. Tem um filme, tipo o filme do... que se passa em Brasília, né? Tem o filme do João de Santo Cristo, O Mecanismo, né? Aquela série maravilhosa. Não, era o Faroeste Caboclo, ele passa em Brasília, é muito legal de ver Brasília na tela de outro jeito, assim, tipo... E não mostrando político, né? Porque a merda é que Brasília aparece pra mostrar uma parte meio bizarra. Né? Ainda vem me falar, porque Brasília só tem... Eu falo, vocês que ficam... A nossa produção de corruptos local ainda é pequena, o resto do Brasil que manda um monte pra cá, e daí infla, né, a população de corruptos. Total. E é isso, gente. Só agradecer aí pelo convite, eu tenho uma admiração muito grande pelo Mundo Freak, pelas coisas que vocês conquistaram aí, né, nessa trajetória. Eu acho que vocês formaram uma comunidade muito massa. Eu não me recordo de outro podcast que faça eventos como vocês, assim, então tira aqui o meu sombreiro. E muito bacana ter participado com vocês aí, né, nessa edição. Show de bola. Agora, tirando seu sombreiro, eu já tô vendo já que é a sua cara de caveira deu o sombreirão. Que quem escuta podcast não sabe. Não sei se o Felipe tá sabendo. Não sei se eu dar mensagem pra ele. Inclusive, mano, me amarro no xadrez verbal, cara. É minha dose de tentar entender um pouco do mundo que a gente vive, que é muito complexo, diria eu, né? Pois é, tá cada vez mais difícil tentar explicar. É isso aí, E agradeço também sempre a parceria da Tupá, que colabora com a gente ocasionalmente, é a voz de uma das nossas vinhetas, então também muito bacana estar gravando com ela. E desculpa de interromper, Tupá, mas isso aqui precisa ser dito, que me introduziu ao termo Gambito da Dama, antes de virar modinha. Pois é. Até rolou uma fanfic que a Netflix teria mudado o título porque a gente tinha registrado em português. Tá bom. Veja o poder do xadrez verbal. Eu tenho que ficar agradecendo aparecerem tretas com manuscritos pra eu poder ficar falando lá no xadrez verbal. Você que vai fazendo as tretas, né? Você causa um incêndio aqui. E assim, porque eu prefiro muito mais falar dos manuscritos do que da outra vez que eu tava do lado do atentado em Londres. Assim, o manuscrito é um tema muito mais interessante. Lembro disso. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui nesse podcast maravilhoso. E gostaria de lembrá-los que não olhe para trás, porque El Silbon tá mais próximo do que você imagina.
mundofreak.com.br.